Então hoje a gente vai continuar nossas lives resolvendo o Enem 2022. Paramos na questão 159 na última live, então agora começamos a 160. Gente, não sei se vocês lembram dessa questão, mas foi uma questão que viralizou inclusive no TikTok, né? Que muita gente acabou pegando a prova depois e cortando para ver qual era exatamente a forma que ficava, né? Essa dobradura que foi apresentada na questão. Mas é uma questão que eu diria que tem uma carinha do Enem. Pra mim, tem uma carinha mesmo de Enem, assim, essa questão, esse exercício especificamente. Porque depois que eu li e entendi, eu considero mais esse exercício talvez de atenção e interpretação do que outra coisa, sabe? Mas vamos ler junto pra vocês entenderem o que eu tô dizendo e depois vocês me contam se vocês acertaram, se vocês erraram, se vocês erraram sem querer. Vamos lá. Essa questão era aquele estilo que aparece na prova inteira do Enem, por isso que ela tá com a letra bem pequenininha pra vocês. Eu não sei se dá exatamente pra ler, mas eu vou lendo com vocês essa questão, tá? E pra quem quer saber, estamos usando a prova cinza do Enem 2022. Então vocês podem pesquisar também prova cinza e vai seguindo na ordem ali da prova. Estamos resolvendo na ordem em que aparece, tudo bem? Então vamos lá. O professor de artes orientou seus estudantes a realizarem a seguinte sequência de atividades. Dobrar uma folha de papel em formato quadrado 2 vezes, em sequência ao longo das linhas tracejadas conforme listado nas figuras 1 e 2, para obter o papel dobrado conforme a figura 3. Tudo bem? Até aqui, ele está descrevendo o que as imagens mesmo nos mostram. Em seguida, no papel dobrado da figura, considerar o ponto R sobre o segmento OM, sendo M o ponto médio do lado do quadrado original de modo que OR é igual a 1/4 de OM. Aqui ele dá vários valores que você não vai usar, tá, gente? Mas tudo bem, vamos ler tudo o que está dizendo aqui. Traçar um arco de circunferência de raio medindo OM com centro no ponto R. Essa informação aqui, eu considero que ela é importante. Porque talvez graças a ela que vocês reduzem as suas dúvidas e que muita gente errou nesse exercício. Obtendo a figura 4. Por último, recortar o papel ao longo do arco da circunferência e excluir a parte que contém o setor circulado, obtendo o papel dobrado conforme a figura 5, tá? E aí ele pergunta, após desdobrar o papel que restou da figura 5, a figura plana que os estudantes obtêm será. Gente, a primeira coisa que eu reparei foi olhar assim, ó, tá vendo que o corte, ele é feito cortando a folha assim, ó? Então, cortando a folha assim, tudo bem? Se a gente for analisar, por exemplo, fazendo esse mesmo desenho em todas as alternativas, a gente já consegue riscar algumas, vocês concordam comigo? Por quê? A A já não poderia ser, porque não faz sentido, não obedece né, esse formato assim do nosso corte, né, da circunferência. Você percebe que tem uma circunferência aqui. E na A tem um pontinho, né? Não faz nem sentido. Então a gente já elimina com esse nosso risquinho aqui. Tudo bem? Da mesma forma, as outras, é que aqui eu fiz o risquinho ao contrário, mas se eu fizesse um risquinho assim, que teoricamente deveria ser igual, né? Dos lados, também já consigo eliminar essas minhas duas alternativas, que não fazem sentido, né? Porque tem formatos diferentes, enfim, mas já consigo eliminar, tá? Então sobrou só a alternativa B e a alternativa C. E aí, pra mim, a jogada é essa informação aqui, gente. Que o centro da circunferência que foi cortada, ele tá no ponto R. Ou seja, o ponto R não é esse O que tá aqui, onde é a pontinha do nosso triângulo, né? O ponto R tá um pouquinho mais no meio, tá vendo? Esse ponto R aqui, que pra mim é o crucial para você não errar essa questão, talvez. Que muita gente acabou errando de bobeira. Então, pensem comigo, tá? No final desse tracinho aqui, ó, aqui no meio estaria o ponto O, certo? Então, o ponto O aqui. E o ponto R, eu vou dar zoom dessas duas alternativas aqui. E o ponto R, ele tá um pouquinho mais pra frente, vai, sei lá, aqui. Da mesma forma que aqui, ó, ele tá um pouquinho mais pra frente, tá? Então, se a nossa circunferência, se esse nosso corte fosse feito com uma circunferência no ponto O, aí sim faria sentido ser a B, né? Porque a gente tem uma circunferência perfeitinha a partir do ponto O.
Só que não foi o caso, né? A nossa circunferência não era de centro O, né? De centro O, era de centro R. Então, não faz sentido ser a alternativa B. Não faz sentido ser uma circunferência perfeita se a gente não, né? Não cortou em volta do centro. Então, aqui, o ponto R, ó, ele formaria realmente uma circunferência aqui, gente. Uma circunferência bem torta. Mas tá vendo? Uma circunferência nesse sentido. E aí, olhando, né, por eliminação, talvez tomando cuidado com isso, só poderia ser a alternativa C de circunferência. Tudo bem? Faz sentido o que eu falei pra vocês? Eu acho que talvez a questão dava um monte de número, né, que não seria muito útil, mas acho que essa informação aqui, que o centro era no ponto R, é o que mata, entre aspas, a questão. Porque o corte, né, essa circunferência aqui, ó, que foi o corte que eles fizeram, é uma circunferência... Calma que ficou bem torta aqui. Deixa eu arrumar meu desenho, gente. É uma circunferência que tem centro em R. Como que eu posso mudar aqui? Centro em R. Tá vendo? Opa! Então, quer dizer que ela não... Quando você vai cortar o papel, ele não vai ficar uma circunferência certinha. Porque para ele ficar uma circunferência certinha, né? A nossa circunferência teria que ser assim, gente. Ó, eu vou fazer... Vou colocar uma outra... Ai, meu Deus. Vou colocar uma outra circunferência aqui pra gente colar. E vou mudar a cor dela. Pra ficar no nosso corte uma circunferência retinha... Peraí que ficou... Ele teria que ser com uma circunferência mais ou menos de centro O, né? Mais ou menos assim, tipo, não sei, um pouquinho mais pra lá. Porque daí sim ia ser circunferência no centro O e ia fazer um círculo perfeito. Então, não teria como aparecer esse formato que está aí na alternativa B, justamente pelo raio que a gente cortou a nossa circunferência. Tudo bem? Faz sentido? Não sei se vocês pensaram assim, se o ponto em R ajudou vocês, às vezes vocês nem repararam nisso e, tipo, tá tudo bem também. Foi só uma coisa que eu olhei e depois de resolver a questão que eu fui reparar nesse ponto R, que eu acho que era uma diquinha que você conseguiria, né, resolver essa questão. Tudo bem, gente? Tá bom? Lembrem que a live vai ser gravada e vai ser disponibilizada pra vocês, então depois vocês conseguem revisar e tirar alguma dúvida que vocês tenham. Tá bem? E aí, vocês acertaram essa, erraram, vocês errariam, o que vocês acharam? Então, fiquem a dica, né? Essa questão, eu acho que ela foi, tipo assim, normalmente o Enem, os dados que ele te dá na questão, usualmente, vocês sempre vão usar nos exercícios. Então, eu acho que essa daqui foi uma das exceções que ele te dá vários dados que, tipo, você não vai usar e não precisa usar. Entendeu? Não é necessário usar, né, esses valores assim. Mas é isso. Essa era uma sacada pra você acertar esse exercício. Então, preste atenção nos pequenos detalhes pra você não errar de bobeira, tá? Gente, quando tiverem figura, assim, não vão pro achômetro, porque as figuras aqui podem estar fora de escala, tipo, tem muitas coisas, né? Então, você tem que focar na informação que tá dando, porque as figuras podem, né, aos nossos olhos, indicar outras coisas, mas o exercício precisa estar dizendo as informações importantes. Tudo bem? Querem pra próxima questão? Lembrando que estamos resolvendo a prova cinza do Enem 2022. Então, a ordem das questões da nossa live é a prova cinza. Então, estamos fazendo... Começamos há um tempinho atrás a questão 136 e vamos até a 180, né? Então, estamos na 160, quase lá, chegando no final do nosso Enem 2021. 2022, desculpa, Enem 2022. Bora pra próxima? Mandem um ok aí no chat se eu já puder passar pra próxima. Mandem um ok e curtam muito a live, gente, pra me ajudar. Então, bora lá, muitos oks aí. Vamos descer pra nossa próxima questão, que é um clássico, gente. Vamos combinar que todo mundo concorda que essa questão é um clássico da prova do Enem. O volume de um cone aparece muito. E provavelmente deve aparecer alguma coisa do tipo na sua prova. Para quem tá acompanhando as lives desde o começo, já viram que a gente já fez várias questões de volume. Então, o volume é algo que é muito recorrente na prova do Enem e cai. Principalmente, eu diria que
atualmente tá sendo mais, né? Volume de cone, volume de esfera. Nessa prova já apareceu 2 vezes. Volume de circunferência. São coisas que aparecem bastante na prova do Enem. Então, fica a dica se você tiver um pouquinho de dificuldade de volume, de treinar e praticar, porque dá tempo de vocês ficarem fera aí em volume até a prova do Enem. Tudo bem? E essa questão, como eu falei, é um clássico que é muito comum nas provas. Você já viu várias carinhas parecidas com essa questão em outros lugares. Tudo bem, gente? Então vamos lá resolver esse exercício. Eu vou lendo com vocês e a gente vai resolvendo passo a passo ele, tá? Vamos dar a cor aqui do meu marca-texto, que diz assim: uma empresa produz e vende um tipo de chocolate maciço em formato de cone circular. Cone circular. Reto com as medidas de diâmetro da base e altura iguais a 8 centímetros e 10 centímetros. Essas informações a imagem também tá dando pra gente, né? Mas a questão para exemplificar e aperfeiçoar melhor também deu esses dados. Respectivamente, como apresenta na figura, né? Então, diâmetro de 8 centímetros e altura de 10 centímetros. Devido ao aumento de preço dos ingredientes utilizados na produção desse chocolate, a empresa decide produzir esse mesmo tipo de chocolate com um volume de 19% menor, no mesmo formato de cone circular, com altura de 10 centímetros, tá? Então, a altura não mudou. Para isso, a empresa produzirá esses novos chocolates com medida do raio da base em centímetros igual a... Bom, então ele está dizendo que vai ter que reduzir em 19% o volume, né? Então, ó, o volume 19% menor. Tudo bem? Então, a gente precisa descobrir qual era o volume inicial, concordam comigo? Pra gente tirar essa porcentagem que reduziu, né? Tirar essa porcentagem que reduziu. Gente, só pra responder, alguém perguntou como faz pra tirar os comentários. Se você arrastar a tela assim pra direita, eu acho. Pra direita você consegue tirar os comentários da tela, tá? E fica mais fácil de vocês verem a resolução. Mas vamos lá. Então, primeiro vamos calcular o volume do nosso cone. Queridinho cone aqui, que... Vocês lembram qual é a fórmula do volume de um cone? Ela não é muito bonitinha, mas ela também não é muito difícil, gente. A nossa fórmula de volume de um cone é V, né, de volume, é igual a 1/3 de πr vezes a altura. Tudo bem? πr ao quadrado vezes a altura, tá? 1/3 vezes π vezes r ao quadrado vezes a altura. E agora a gente só substitui nessa formulazinha as informações que a gente tem, né? Porque ele diz pra gente que o diâmetro era 8 centímetros. E a gente sabe que o raio é o diâmetro dividido por 2, certo? Então, se o diâmetro é igual a 8 centímetros, vocês concordam comigo que o raio é igual a 4 centímetros. Tudo bem? Então, vamos substituir aqui na nossa formulazinha, né? Que vai ficar que o volume é igual a 1/3 vezes o π, né? Que aqui não deu o valor de π, então a gente pode deixar como π mesmo, né? Vezes r ao quadrado, a gente sabe que o raio agora é 4, vezes h, que é a altura, que a gente sabe também é 10, porque o enunciado nos deu, tudo bem? Então, vamos ter essa formulazinha aí pra gente resolver. Não vai caber aqui em cima, então eu vou fazer aí embaixo, tá, gente? Terminar aí essa nossa formulazinha aqui embaixo, ó. Vou colocar um asterisco pra gente terminar aqui. Nossa fórmula, tudo bem? Então, o volume do nosso cone inicialmente vai ser 1/3 vezes π, 4 ao quadrado, 16, vezes 10. Já vou colocar um 180 aqui. Tudo bem? Então, vai ser igual. Vou deixar em formato de fração, porque a gente ainda vai usar esse valor. Então, não percam tempo fazendo divisão em decimal. Não precisa, gente. Deixem em fração até onde vocês puderem. Então, aqui, vou deixar em fração. A gente chegou que o nosso volume do cone inicial era 160 π sobre 3 centímetros, né? Eu vou colocar aqui centímetros. A ao quadrado. Opa, quadrado não, ao cubo. Perdão. Tudo bem?
Então, a primeira informação que a gente tem é que o volume do nosso cone inicialmente era 160 sobre 3 vezes π, tá? E aí, gente, ele diz que vai ter uma redução de 19%. E aí, o que a gente pode fazer? Sempre quando a gente tiver redução, vocês podem trabalhar com a redução. Então, você vai chegar no valor que reduziu e subtrair do valor que você quer reduzir, sabe? Ou você pode trabalhar com o que ficou, né? Tipo, a porcentagem que sobra. Então, se reduziu 19%, continuou 81%. Concordam comigo? Por quê? 100% menos 19%, né? Que foi o que reduziu. Nossa, essa cor tá bem clarinha, né? Peraí que eu vou trocar a cor, que essa cor tá muito clara. Então, ó, 100% menos 19% é igual a 81%. Então, o que restou do nosso volume do cone é 81% do valor inicial. Concordam comigo? Então, eu quero descobrir, né, 81% desse valor aqui que eu descobri. Como eu posso fazer isso? É só multiplicar. Você pode primeiro estruturar em uma regra de 3, mas dá na mesma, né? Na regra de 3 você também iria multiplicar esses valores, tá? Então, a gente pode fazer 81% de 160π sobre 3, que é o volume para a gente achar o volume final, né? O volume novo. Então, o volume pode ser volume final mesmo, tá? Volume final. Então, vamos fazer essa continha. A gente sabe, gente, que 81 vai em formato de fração, né? 81 sobre 100 vezes 160π sobre 3. Aqui a gente pode começar a simplificar as nossas continhas. Concordam comigo? Ó, eu posso começar simplificando. Calma, deixa eu ver aqui o que a gente pode fazer. Ah, não, peraí, gente. Calma, vamos por partes, porque assim vocês vão acabar se confundindo. Vou escrever melhorzinho a nossa função aqui. Então, ó, função final vai ser igual a 81, né? Que é a porcentagem, 81 sobre 100, vezes 160π sobre 3. Tudo bem? É essa informação que eu quero. Mas, gente, aqui na pergunta, a gente tem que tomar cuidado com o que ele tá perguntando, né? Pra gente facilitar as nossas contas. Ele tá dizendo, ó, para isso a empresa produzirá esses novos chocolates com medidas de raio e base em centímetros igual a... Ele quer saber o novo raio da base do nosso novo cone. Então, eu consigo fazer tudo ao mesmo tempo, porque eu sei qual é a fórmula do volume final, eu posso abrir ela. Vocês concordam comigo que vai ser a mesma fórmula que a gente viu lá em cima? Então, vai ser, né, o volume final, o volume de um cone é 1/3, vou colocar de outra cor. Opa! Então, vai ser 1/3 vezes π vezes R, eu vou colocar R2, tá? Não, eu vou colocar R', para não confundir aqui. R' ao quadrado. Aí, vou colocar Rzão, gente, mudei. Rzão, que é o novo raio, ao quadrado, vezes H, que é a altura. Mas o próprio exercício diz que a altura não vai mudar, né? Vai continuar 10 centímetros. Então, a gente continua com os 10 centímetros aqui. E é igual a conta que a gente estava fazendo, né? 81 sobre 100 vezes 160π sobre 3. Bom, vamos melhorar um pouquinho isso que a gente está fazendo. A gente tem aqui uma equação, duas igualdades. Vamos começar a simplificar para facilitar os nossos cálculos. Então, ó, temos π de dois lados, podemos cortar, concorda comigo? Porque é a mesma coisa que eu passar π dividido por π, né? Sempre um número dividido por ele mesmo vai dar igual a 1. Então, aqui podemos cortar, tudo bem? E a gente vai deixar o R em evidência, que é o valor que eu quero descobrir. Então, teremos R ao quadrado aqui. Ó, o 10, vou colocar igual. Pra gente fazer aqui, 81 vezes 160 sobre 100 vezes o 3. Vamos lá. Esse 10 que tava multiplicando aqui vai passar pra lá dividindo. Então, a gente vai ter mais um 10 aqui que está dividindo. Tudo bem? Esse 1/3 que estava multiplicando também vai passar pra lá
dividindo. E quando a gente tem uma divisão de fração, né, a gente inverte o nosso expoente. Então, a mesma coisa que ele passar para cá, multiplicando. Agora, vamos começar a cortar as informações que a gente tem, né? Vamos simplificar. Para a gente não ter que fazer essa continha chatinha. Então, a gente consegue já simplificar 3 com 3, né? Conseguimos cortar aí esse 0 com 10. A gente consegue... Agora, acho que tá bom pra gente fazer a nossa continha. Por quê, gente? Ó, atenção. Lembrem que a gente ainda tem uma raiz aqui pra tirar, hein? Porque o R está ao quadrado, a gente tem ainda uma raiz para tirar da nossa continha. Então, vocês têm que pensar estrategicamente. Vocês concordam comigo que fazer a conta 81 vezes 16 ia dar mais um trabalhinho? E se você pensar, 81 tem raiz exata, 16 tem raiz exata, 100 tem raiz exata, então a gente para por aqui, tá? Porque a gente não precisa fazer essa conta de multiplicação, sendo que a gente vai ter que tirar as raízes e vai ficar muito mais fácil, porque a gente já sabe raiz exata só de bater o olho, né? Então, vamos descer mais um pouquinho aqui. A gente vai ter, né, que R ao quadrado, na verdade, eu vou passar a raiz, então vou passar para a raiz do outro lado. Como a gente tá falando de um raio, sempre vai ter só positivo, então por isso quando eu tô passando ao quadrado, eu tô, entre aspas, eliminando o valor negativo. Então, vai ficar o 81 vezes 16 sobre 100, que é o que sobrou da nossa simplificação, né, gente? A partir das propriedades da raiz, a gente pode separar essas raízes aqui. Então, isso tudo vai ficar o quê? Raiz de 81... Peraí que eu vou descer mais um pouco. Vezes raiz de 16 sobre a raiz de 100. Tudo bem? Bom, raiz de 81... Vamos descer mais. Deixa eu subir um pouquinho esses exercícios, porque não coube aqui na folha. Então, pera. Vou subir mais um pouquinho as contas. Vão resolvendo aí, pra ver se vocês acertam essa questão. Mas agora já tá fácil, vai. Então, R é igual. Raiz de 81 é igual a 9. Vezes raiz de 16 é 4. Raiz de 100 é 10. Agora é só resolver essa continha. 9 vezes 4, 36. Sobre 10. O nosso raio que a gente quer descobrir é igual ao quê? 3,6. Nossa, minha letra tá feia hoje. Centímetros. Tcharam! 3,6 centímetros. Alternativa C de cone. E chocolate. E aí, gente? Entenderam? Fez sentido? Aqui, eu já fiz direto 2 contas em uma, tá? Mas se vocês quisessem, por exemplo, descobrir qual é o valor final primeiro, então qual é o volume final primeiro, e depois igualar com esse lado, vocês poderiam, tá? Eu juntei tudo junto para ficar uma resolução mais rápida. Mas depende de vocês. Se na hora vocês quiserem calcular o valor final, né, o volume final, que exatamente não vai dar para calcular tudo, porque você vai faltar o raio, né? Você consegue fazer com calma, mais separadinho. Mas vocês precisavam dessa questão aqui para resolver esse exercício. Tudo bem? Subir mais um pouquinho. Querem subir no exercício? É que eu vou cortar a minha resolução. Mas é isso, gente. Como eu falei, essa questão... Vou ficar um pouquinho mais pra cá. Essa questão é uma questão muito carinha do Enem, né? Questões de volume sempre aparecem e... sempre vão aparecer, então provavelmente vai cair questões de volume na sua prova desse ano. Gente, vocês querem que eu saia? Peraí, deixa eu sair um pouquinho aqui. Então vejam a questão, já volto. Então, questões de volume sempre vão aparecer na prova do Enem. É muito comum aparecer, então já fiquem ligados, voltei. Mas é isso, é uma questão clássica que é muito comum de aparecer, então fiquem de olho, já tenham ideia do esquema aí que vocês vão usar, porque é uma questão típica aí, carinha do Enem, de cair na prova. Tudo bem? E aí, vamos pra próxima? Essa tava fácil, vai, tava fácil. Se você tinha a ideia de volume, você conseguiria resolver essa questão. Talvez você precisaria levar um pouquinho mais de passos, mas, fora isso, com o seu
sua folha de rascunho ali organizadinha daria super certo, eu tenho a certeza. Tudo bem? E é isso, gente. Bora pra próxima? Mandem um ok aí se vocês quiserem passar pra próxima. A próxima é tranquilinha, é queridíssima de vocês, regra de 3. Bora? Então vamos pra próxima questão dessa prova. Deixa eu ver se tá aparecendo pra vocês, mas acho que tá bonitinho, né? Um pouquinho pro lado. Vamos resolver esse exercício, então, da prova do Enem 2022. Em janeiro de 2013, foram declaradas 1.794.272 admissões e 1.765.372 desligamentos no Brasil, ou seja, foram criadas 28.900 vagas de emprego, segundo dados do Cadastro Geral do Empregador, dos Empregados e Desempregados, divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Segundo o CAGED, não sei se é assim que fala, perdão, gente, o número de vagas criadas em janeiro de 2013 sofreu uma queda de 75%, quando comparada com o mesmo período de 2012. De acordo com as informações dadas, o número de vagas criadas em janeiro de 2012 foram. Gente, aqui é uma coisa que vocês viram, acabaram de ver que teve também redução em porcentagem em cima de um volume. Então, na questão que a gente viu antes dessa, tinha uma redução de 19% do volume. Aqui a gente tem uma redução de 75% de um valor. Essas quedas de porcentagem aparecem muito no Enem, por quê? Você tem que sempre tomar cuidado quando você está falando de uma queda, porque tem duas coisas para você analisar, né? Quanto reduziu. Então, quanto reduziu ou quanto ficou. Então, é uma coisa que quando você vê redução em porcentagem, tenha sempre isso em mente, tá? Eu tô querendo ver quanto reduziu ou quanto sobrou. Porque às vezes você pode confundir com bobeira, né? Então, sempre toma cuidado com isso e faz essa pergunta, tá? Eu tenho que ver quanto reduziu, quanto sobrou, o que eu preciso ver aqui nesse exercício. Tudo bem? E aí, essa questão, né? Vocês concordam comigo que ele quer saber quanto sobrou, na verdade, né? Quanto foi criada em 2012. Então, se eu tenho 100%, vamos lá resolver nossas continhas, né? 100%. Se eu tive uma queda de 75% no valor, tem 75% em 2013, ou seja, 28.900 é a nossa queda, né? Na verdade, é o nosso resto. Então, se eu teve uma queda de 75%, sobrou quanto? 25%. Então, esse valor que foi me apresentado, 28.900, é os meus 25%, né? É o que sobrou da minha queda. Concordam comigo? Então, né, esse 28%, né? 28.900 é o meu 25%, é o que sobrou, né? É o que teve em 2013, as novas vagas de 2013. Mas se de 2012 para 2013 teve uma queda de 75%, sobrou 25%. Tudo bem? Então, esse valor simboliza o meu 25%. E se eu quero descobrir quanto era antes, né? Quanto era o meu todo, eu quero descobrir 100%. E aí, um X aqui, que é o meu valor que eu quero descobrir. E assim a gente usa, né, a nossa regrinha queridíssima, regra de 3 que vocês tanto amam e tanto adoram. Tudo bem? Certo? E a gente vai fazer as continhas, então. Então, vai ficar 25 vezes o x, que é igual a... Então, a gente põe, né, 28.900, adiciona mais 2 zeros, porque a gente tá multiplicando por 100. E a gente divide isso por 25. Então, fazendo as continhas, vai dar que é igual a 115.600. Então, em 2012 foram criadas 115.600 vagas. E como em 2013 reduziu 75%,
tinha 28.900 vagas criadas. Alternativa C de certo. E aí? Acertaram? Erraram essa? Então tomem cuidado, gente, porque sem querer, se você se confundisse e colocasse 28.900 equivalem a 75%, quanto vale 100? Daria errado e provavelmente esse valor errado tem aqui nas alternativas para você marcar. Então você viu a redução na prova do Enem, redução em porcentagem. Primeira coisa que você vai pensar, eu quero saber o valor que sobrou, então o resto, né, o que sobrou, o que ficou, ou o que eu perdi. Sempre faz essa pergunta porque isso vai te ajudar, entendeu? Isso vai ajudar você a ficar um pouquinho mais claro, tá? Então vai ficar mais claro um pouquinho aí na sua cabeça o que você for fazer, tá? Poderia ter multiplicado 28.900 por 4. Sim, poderia. Vocês também podem fazer por proporção, né, gente? Ó, se 25 para 100 é vezes 4, 28 para esse número também tem que ser vezes 4. Como você preferir. Não tem problema, regra de 3. Como vocês conseguirem resolver, como vocês visualizarem a melhor forma de resolver, pode também. Até eu acho que multiplicar por 4 fica até mais fácil nessas provas do que dividir esse número por 25, né? Aí vai dar tudo certo. E aí, gente, o que vocês acharam dessa questão? Acertariam? Acertaram? Erraram? Como foi? E pra quem tá perguntando, estamos começando a fazer essa live toda terça-feira, 8 horas, estarei aqui. Então já salvem aí no calendário pra vocês que toda terça, 8 horas, até onde eu conseguir, estaremos aqui fazendo exercícios de vestibulares, tudo bem? Então, por enquanto, a gente tá na série do Enem, por isso a gente tá aqui. Essa é minha terceira live resolvendo o Enem 2022 e todas as outras já estão lá no canal. Vocês entram no link da bio. Mas é isso. Toda terça-feira estamos aqui estudando pra matemática. Bora pra próxima? Mandem um ok aí. De que é nessa questão? Gente, a gente tá resolvendo o Enem 2022 na ordem. Eu peguei a prova cinza e tô resolvendo na ordem pra vocês. Então, se vocês quiserem pesquisar aí a prova cinza, vocês podem ter os spoilers das próximas questões que vamos resolver. E tentar resolver também aí sozinho, caso você queira. Tudo bem? Então, estamos terminando o Enem. Essa vai ser a penúltima live, eu acho. Na próxima é a última live, porque temos 11 exercícios para resolver hoje, se tudo der certo, e mais 10 na próxima. Tudo bem? Vamos para a próxima questão, que é uma questão temida por muitos de vocês. Mas, em específico, essa questão, ela não era difícil. Mas eu não vou mentir para vocês que eu fiquei um pouquinho confusa quando eu li a questão, porque quando tem as palavras tipo, pelo menos um... eu não sei, me bagunça um pouquinho a cabeça, então eu talvez acho que essa questão poderia ser um pouquinho melhor escrita. Mas a ideia dela era bem simples e bem direta, assim, era uma coisa bem... Tem muito texto, muita explicação, mas ela era aplicar a fórmula de combinação. Praticamente era isso que a gente tinha que fazer nessa questão. E interpretar um pouquinho o que ela estava dizendo. Por isso que eu acho que ela foi um pouquinho mal... Não sei, eu acho que ela poderia ter sido escrita de outra forma, que talvez seria um pouquinho melhor, né? Mas... quem sou eu para dizer isso? Então vamos lá resolver essa questão junta com vocês. Um prédio com 9 andares e 8 apartamentos de 2 quartos por andar. Então, 8 apartamentos, né? De 2 quartos por andar. Está com todos os seus apartamentos à venda. Os apartamentos são identificados por números formados por 2 algarismos, sendo que a dezena indica o andar onde se encontra, andar onde se encontra o apartamento, e a unidade um algarismo de 1 a 8, que diferencia os apartamentos de um mesmo andar. Quanto à incidência de sol nos quartos desses apartamentos, constam-se as seguintes características em função de seus números de identificação. Naqueles que finalizam em 1 ou 2, ambos os quartos recebem sol apenas na parte da manhã. Naqueles que finalizam em 3, 4, 5 ou 6,
apenas um dos quartos recebe sol na parte da manhã. Naqueles que finalizam em 7 ou 8, ambos os quartos recebem sol apenas na parte de tarde, ou seja, não recebem sol de manhã. E aí diz assim: uma pessoa pretende comprar 2 destes apartamentos em um mesmo andar, mas quer que, em ambos, pelo menos um dos quartos receba sol na parte da manhã. Essa parte que eu achei que ficou um pouquinho meio confusa, mas tudo bem. Então, ele quer que pelo menos um dos quartos, né, em que ambos, pelo menos um dos quartos bata sol pela manhã. E de quantas maneiras diferentes essa pessoa poderá escolher 2 desses apartamentos para comprar nas condições desejadas. Essa frase do meio, gente, ela é bem confusa, mas ela é bem direta mesmo. A partir do momento que ele usa em ambos, pelo menos um dos quartos, ele quer quartos que receba luz pela manhã. Então, vocês concordam comigo que 1 ou 2 tá dentro dessa lista? Porque aqui, né, ele diz que nos que finalizam em 1 ou 2, ambos recebem luz da manhã. Então, certeza que os 2 vão receber luz da manhã, tá? E aí, na segunda diz assim, né? Naqueles que finalizam em 3, 4, 5 ou 6, apenas um dos quartos recebe sol na parte da manhã. Então, pelo menos um vai estar recebendo sol na parte da manhã, tá? Então, 3, 4 e 5. 3, 4, 5 ou 6, tá? Agora, o 7 ou 8, ele diz aqui que não recebe sol de manhã, né? Ele só recebe na tarde. Então, em ambos, né, nenhum vai receber sol de manhã. Então, a gente não tem pelo menos um. A gente tem, tipo, nenhum que vai receber. Então, a gente vai desconsiderar os apartamentos que terminam em 7 ou 8. Tudo bem? Então, gente, se a gente for analisar em um andar só, porque a gente tem 9, mas se vocês olharem na alternativa, todas as alternativas têm 9 multiplicando. Porque justamente a gente tem 9 andares. Então, vocês concordam comigo que pra gente escolher a alternativa certa, os 9 andares não vão fazer diferença, porque a gente vai multiplicar no final. Então, a gente tem que analisar primeiro as combinações em um andar, que daí vai ser a mesma para os outros 9. É só eu multiplicar pela quantidade de andar que eu tenho, tá? Então, em um andar, eu tenho 6 possibilidades de apartamento para escolherem. Concordam comigo? Porque, né, se eu tenho 8 apartamentos por andar, terminando com os dígitos, e eu já escolhi 2 que não podem ser, eu tenho 6 apartamentos para escolher, e eu quero escolher 2. Então, eu tenho uma combinação de 6, 2 a 2. Tudo bem? Sem repetição, porque você concorda comigo se eu comprar, sei lá, o apartamento 12 e o apartamento 15, é a mesma coisa que se eu comprar o apartamento 15 e o apartamento 12. Tipo, não importa a ordem, né? Não importa a ordem que eu escolher. Então, eu vou ter uma combinação de 6, 2 a 2. Tudo bem? E qual é a fórmula da combinação? Então, vou ter, né, 6 fatorial sobre 6 menos 2 fatorial, né? 6 é a quantidade que eu tenho, menos o 2 fatorial, assim vai dar 4 fatorial, mas se você bater a alternativa, não resolvemos a subtração. Vezes o 2 fatorial, né? Que é a quantidade que eu quero selecionar ou escolher, dependendo do caso. Não sei se tá aparecendo pra vocês, mas acho que tá. Calma aí, que ficou muito feio, gente. Deixa eu arrumar mais bonitinho. 6 menos 2 fatorial, multiplicando por 2 fatorial. Tudo bem? Então, em cada andar, eu vou ter esse valor que a gente não vai fazer a conta aqui, e não precisa porque não pediu, de possibilidades de escolher apartamento, né? Diferentes possibilidades, diferente combinação de que você pode escolher por andar. Como você tem 9 andares, você iria multiplicar, né? 9 vezes essa minha combinação aqui. Então, 9 vezes 6 menos 2 fatorial sobre 2 fatorial. Alternativa B de bola. Tudo bem? Então, aqui é uma questão de combinação do Enem, que eu, como eu falei pra vocês, pra mim ficou meio... aquela frasezinha ali do meio... ela meio ambígua. Não achei que ficou muito bem escrito aquela frasinha do meio, mas era uma questão bem prática que você tinha que lembrar da fórmula e colocar. Tudo bem? E é isso, gente. Mas uma outra coisa que, assim, por exemplo, aquelas
Não finjam que vocês não estão escutando isso que eu tô falando. Se a gente for olhar as repetições que acontecem nessa questão, calma, vocês concordam comigo que o vezes 2 fatorial aparece em praticamente todos? 2 fatorial aparece, tipo, praticamente em todos, né? Então, você concorda comigo que provavelmente a resposta teria o 2 fatorial multiplicado embaixo, né? Ok. Em cima, a gente tem 2 vezes o 6 fatorial repetindo. Então, se eu precisar ajustar essa alternativa, né, você pode tentar olhar esses pequenos detalhes. Não é sempre que dá certo, tá? Mas você pode, se você tá desesperado sem ter o que fazer, você pode tentar ir para outros caminhos, né? E aí, se você for ver, a única outra coisa que repete embaixo é esse 6 menos 2 fatorial aqui, que aparece também 2 vezes. E você vê que realmente a B é aquela que apresenta coisas que mais repetiram, né, nas nossas alternativas. Então, não é sempre que acontece, mas assim, se você precisar, vale a pena tentar dar esse chutinho aí estratégico se for necessário. Mas nesse caso, se você souber essa fórmula da combinação, você conseguir resolver essa questão tranquilinha. Tudo bem? Acertaram? Erraram? Acharam difícil? Acharam confuso? Como foi aí pra vocês essa questão? Senão a gente já pode passar para a próxima, porque hoje a gente tá, fazendo vários exercícios. Eu tô gostando de ver a nossa live de hoje. Vão curtindo aí para chegarem mais gente, hein? Vão curtindo a live. Tá? Como você soube que era combinação? Então, ela diz assim, né? De quantas maneiras diferentes essa pessoa poderá escolher 2 desses apartamentos? Normalmente, quando tem uma pergunta, de quantas maneiras, de quantas formas eu posso fazer, de quantas formas eu posso montar, normalmente é combinação. E as alternativas entregam um pouquinho que é a combinação, porque a forma da combinação é com fatorial, é sobre fatorial. Então, tipo, se você bate o olho nas alternativas, quem já estudou combinação já sabe que é combinação. Sempre quando tiver alguma coisa assim nessas alternativas no Enem, é porque é combinação. Não exatamente combinação, né? Pode ser arranjo, mas enfim, é análise combinatória. Tudo bem? Faz sentido? Você vai fazer outros Enems? Sim, gente, posso resolver outros Enems lá no meu canal. A Menina da Matemática já tem outras lives e outros exercícios de Enem, mas a gente pode resolver outros Enems aqui, com certeza. Eu gosto particularmente muito das questões do Enem. Mesmo sabendo que é uma prova meio chata e cansativa, eu gosto das questões do Enem, tá? Então, é isso. Qual canal? Chama A Menina da Matemática, gente. O mesmo nome que tem aqui no TikTok. E as lives sempre vão pra lá também depois aqui dessa live. Tá bom? Bora pro próximo exercício? Mandem um ok aí se está liberado pra gente passar pro próximo. Você faz prova sem ser do Enem? Gente, então, essa é a primeira vez que eu marquei um dia fixo de live. Então, terça-feira, 8 horas é o nosso dia fixo de live. Até então, só comecei a fazer provas do Enem. Eu não tenho contato muito com essas outras provas. Já fiz FUVEST aqui também. Mas caso vocês queiram fazer outras provas, eu posso tentar também. Tentar resolver outros exercícios e outras provas de outros vestibulares, tá bom? Mas eu vou vendo a partir dos comentários de vocês. Gente, essa questão tá muito pequena pra vocês enxergarem, né? Deixa eu tentar reduzir. Mas é aquelas questões que ficam na prova, na folha inteira do Enem, sabe? E aí fica muito ruim de enxergar. Mas eu vou tentar diminuir mais um pouquinho. Eu não gosto quando as questões do Enem são assim. Porque daí não dá pra ver direito. Mas qualquer coisa vocês pesquisem aí a prova cinza que vocês vão achar essa questão, tá? Mas eu vou ler pra vocês rapidinho e a gente já começa a resolver. Porque na hora de resolver, ela fica mais fácil. Porque essa questão é fácil também, gente. É só aplicar ali uma porcentagem, uma regrinha de 3, que vocês vão conseguir resolver esse exercício. Mas vamos ler ele juntos aqui. Que diz assim: um médico faz o acompanhamento clínico de um grupo de pessoas que realizam atividades físicas diariamente. Ele observou que a perda média de massa dessas pessoas para cada hora de atividade física, então para cada hora de atividade física, era de 1 kg. Sabendo que a massa de 1 litro de água é de 1 kg, né? Então ele está dando que 1 litro de água é igual a 1 kg. Ele recomendou que ingerissem ao longo das 3 horas
seguintes ao final da atividade uma quantidade total de água correspondente a 40% a mais do que a massa perdida. Gente, de novo, vocês viram, né? Eu falei, Enem ama essa redução ou aumento em porcentagem, vai sempre aparecer. Então, 40% a mais do que a massa perdida nas atividades físicas, para evitar desidratação. Seguindo a recomendação médica, uma dessas pessoas ingeriu, certo dia, um total de 1,7 litros de água após terminar os seus exercícios físicos. Para que a recomendação médica tenha efetivamente sido respeitada, a atividade física dessa pessoa nesse dia durou. Bom, vamos descobrir, né, quanto essa pessoa perdeu. Mas, gente, como ele diz que 40% mais do que a massa perdida, vocês concordam comigo que 40% dessa pessoa que perdeu a massa, né, vai ser igual a 1,5 litros de água está relacionado a esses 40% a mais de perda que ela teve. Mas vamos com calma, vamos ter as informações aí que o nosso enunciado diz. Vamos pensar em 1 hora, né? Ele tá dizendo aqui que em 1 hora, a pessoa, né, a massa dessa pessoa perca era de 1,5 quilos, tudo bem? 1,5 quilos ela vai perder. Então, se eu preciso tomar 40% a mais de água, vamos descobrir quanto é 40% desse 1,5? Então, 40%, né, de 1,5. Então, 40 sobre 100, né, vamos passar a nossa porcentagem para a fração, 1,5. Isso aqui vai dar 60 sobre 100. Então, aqui, né, 0,6. Então, 40%, lembrem, cuidado, aqui é 40% a mais. Então, eu preciso pegar esse valor, esse 0,6, e somar do que eu já tinha, né? Então, 1,5 mais os 40%. Então, 1,5 mais 0,6, que é igual a 1,7 litros. Opa! Que 1,7, gente? Eu peguei do enunciado. 2,1 litros. Bom, então, a cada hora de exercício, a pessoa precisa tomar, para atingir isso que o médico falou, 2,1 litros. Tudo bem? Primeira informação que a gente teve, isso daqui em 1 hora, tá? O enunciado diz que a pessoa tomou 1,7 litros, ou seja, menos do que ela precisaria em 1 hora. Então, aqui, gente, a gente já mata duas alternativas. Não pode ser a alternativa E, porque a alternativa E tá falando que a pessoa treinou 70 minutos ou mais, sendo que 1 hora tem 60 minutos. Se ela bebeu menos água, ou seja, não pode ser, né, mais do que 1 hora. A mesma coisa da letra dele, tá dizendo que é mais do que 1 hora. Mas se ele bebeu menos do que o indicado para 1 hora, também não pode ser mais. Então, já sobra 3 alternativas aí pra gente. E a gente joga numa regrinha de 3, né, gente? Se a gente sabe que 2,1 litros equivalem a para 1 hora, mas 1 hora não vai adiantar a gente aqui, né? Vamos colocar em minuto. Então, 2,1 litros em minuto, né? Em 60 minutos. Quanto valem 1,7 litros, que foi o que ele tomou, né? Quanto que equivalem em minutos? E é só aplicar a minha regrinha de 3, certo? Eu vou chamar, em vez de X, eu vou chamar de T, né? Que é o meu tempo aí. Então, a gente vai ter 2,1 vezes o T, que é igual a 60 vezes 1,7. Então, vai dar 2,1 T, que é igual a 102. T é igual a aproximadamente, gente, 48,6 minutos. Tudo bem? Aproximadamente 48,6, aproximadamente 48, nesse caso não tem problema não. E aí, se eu der zoom aqui, né, ó, se 48 minutos, ele é mais do que 45 e menos do que 55, né? Alternativa C de certo. Tadã! E aí, o que vocês acharam dessa questão? Ok, né? Regrinha de 3 não cansa de aparecer pra vocês e vocês amam quando aparece uma questão aí de regrinha de 3. Pra facilitar aí, né, descansar o seu pensamento
descansar o seu, né, a sua interpretação, porque uma regrinha de 3 é tranquilinha de resolver, vai, tranquilinha. Que vocês amam. Acharam fácil? Sim, gente, essa aqui é uma questão do Enem, tá bom? Explica de novo. Olha, a live tá sendo gravada, eu vou disponibilizar ela pra vocês, tá bom? Mas aqui a gente tá vendo, a gente quer descobrir quanto tempo a pessoa que tomou 1,7 litros de água treinou. E a gente vai descobrir quanto o médico indica quando treina por 1 hora, porque ele tá dizendo que a cada 1 hora a pessoa perde uma massa de 1,5 quilos. Então eu consigo descobrir, né, quanto ele precisa tomar se ele treinar por 1 hora. E ele precisa tomar 2,1 litros de água. Sendo que a nossa pessoa aqui não tomou 2,1 litros de água, tomou menos. Ou seja, a gente já sabe que treinou menos do que 1 hora. E aí é só fazer a regra de 3 pra gente descobrir qual foi o tempo que ela treinou, seguindo as indicações do médico. Tá bem? Vamos para a próxima questão? Mandem um ok aí no chat se tudo bem, liberado a gente passar para a próxima. Podemos? De novo, a próxima questão vai ser uma questão difícil para vocês lerem, porque ela também tá na prova, na parte inteira aí do Enem. Mas eu vou tentar diminuir um pouquinho para vocês aqui, para caber na live. Deixa eu ver se tá aparecendo. Ainda não tudo. Essa questão aqui eu gostei dela. Eu não lembrava de ter visto, eu acho que não foi uma questão que viralizou ou teve uma repercussão muito grande, mas eu achei ela bem legalzinho. Achei ela interessante pra vocês resolverem. Sério, gostei. Então vamos lá, ler o que o exercício está nos dizendo, que ele diz assim. Mas ela também tinha... eu não sei dizer se é uma pegadinha. Tá, tudo bem, vai. Pode ser uma pegadinha, que o Enem foi meio sacana aqui nesse exercício e vocês vão entender por quê. Eu acho que muita gente errou de bobeira, mas eu achei legal. Mas, não que as pessoas erraram, tá? Eu achei legal a ideia desse exercício, mas com certeza muita gente acabou errando porque passou batido. E eu acho que provavelmente, eu não sei se eu teria me ligado isso exatamente quando eu tava resolvendo a prova do Enem, depois de ler muitos exercícios. Mas ela diz assim: em uma sala de cinema, para garantir que os espectadores vejam todas as imagens projetadas na tela, a disposição das poltronas deve obedecer à norma técnica da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, que faz as seguintes indicações. Distância mínima, então a distância mínima entre a tela de projeção e o encosto da poltrona da primeira fileira deve ser de pelo menos 60% da largura da terra. E essas informações, gente, estão tudo na nossa imagem. Ó, se você for ver aqui, a distância mínima, ela realmente é 60% da tela, né? 0,6 da tela aqui, 60%. Então, todas as informações aqui estão na nossa imagem. Nada novo que não está aqui, mas eu vou ler tudo para vocês entenderem. Distância máxima entre a tela da projeção e o encosto da poltrona. Aqui é a pegadinha. E o encosto da poltrona da última fileira, né? Na verdade, não. É esse o encosto aqui, que é a sacada. A fileira deve ser o dobro da largura L. Então, aqui a distância máxima é justamente essa daqui, ó, o dobro da largura L. E a distância acessível, né, ela vai ser de 2,9 vezes a largura L da tela, tá? Para o espaçamento das fileiras da poltrona, é considerada a distância de 1 metro entre os encostos da cadeira da poltrona em 2 fileiras consecutivas, né? Então, a distância aqui é de 1 metro e tá dizendo aqui nesse desenho aqui do lado, tá? Uma sala de cinema cuja largura da tela mede 12 metros está montando em conformidade com as normas da ABNT e tem suas dimensões especificadas na figura. Daqui a pouco a gente vai dar zoom para ficar melhor de ver. Pretende-se ampliar essa sala mantendo-se na mesma posição a tela e todas as poltronas já instaladas, aplicando-se ao máximo a sala para o fundo, a área de instalação a novas poltronas, respeitando-se o limite das novas unidades iguais às já instaladas. Quantas fileiras de poltronas a sala comportará após essa ampliação? Então, quantas poltronas a gente vai ter no total, né? Quantas fileiras de poltronas a gente vai ter no total com a nossa ampliação? Então, eu vou dar zoom agora, gente, no nosso desenho,
pra ficar mais fácil da gente resolver, tá? Porque aqui a gente tem todas as informações que a gente precisa nesse desenho aqui da prova. Tudo bem? Então, a primeira coisa que a gente sabe, gente, é que nesse caso, a nossa tela vale 12 metros. Então, o nosso L é igual a 12. Tudo bem? Isso não sou eu que está dizendo, é o próprio enunciado, que ele está supondo uma tela que tem 12 metros de comprimento. Tá bom? Então, vamos fazer as nossas continhas, né? Porque se eu sei que a distância mínima é 60% do L, se o L é igual a 12, só eu colocar nas continhas, né? Então, ó, 0,6 vezes 12, isso aqui vai dar 7,2. Tudo bem? Então, essa minha primeira distância aqui é de 7. Peraí, deixa eu trocar a cor. De 7,2. Tudo bem? Vamos fazer a mesma coisa na minha distância máxima. 2 vezes o L, que é 12, vai ter igual a 24 metros. Certo? E a minha distância acessível, 2,9 vezes 12, é igual a 34,8 metros. Tudo bem? Bom, gente, é isso. Vamos tomar cuidado, porque a minha distância acessível é a minha distância total. Então, o total da minha sala é de 34,8 metros. Mas eu tenho esse valor aqui, né, que é a distância da tela até o encosto da minha primeira fileira de poltronas. Então, para eu descobrir quanto vale esse tamanho aqui, né, do fundo até o comecinho das poltronas, é só eu subtrair. Concordam comigo? Então, 34,8 menos 7,2 é igual a 27,6. 27,6 é esse espaço que sobra para eu colocar várias fileiras, né? Várias fileiras. E aqui o exercício está nos dizendo, eu posso até passar para o lado, que cada fileira tem mais ou menos uma distância de 1 metro, certo? Então, se eu tenho um espaço de 27,6, concordo comigo que caberia 27 fileiras, né? Porque não daria para colocar mais uma se a gente não tem, sei lá, 28, por exemplo. A gente tem quebradinho, então a gente tem que descer um pouco. Então, a gente tem 27 fileiras para colocar nesse espaço que a gente estabeleceu. Mas cuidado! Porque a gente tem essa mania, né? A gente acha o primeiro valor, tem nas alternativas e você vai lá, pá, letra B, 27, é isso. Mas não, por quê? Vamos tomar cuidado com o nosso desenho. Ele disse que essa minha distância mínima vai da tela até o encosto da minha primeira fileira. Ou seja, temos uma fileira fora do espaço que a gente fez, certo? Tá vendo que o nosso espaço azul, né, de 27,6 metros para aqui. Só que antes dele a gente ainda tem uma fileira de cadeiras. Então, a gente tem 27 no meu espaço que a gente contou, mais essa queridíssima fileira que a gente não pode esquecer dela. Então, a gente teria que somar, né? Mais aquela fileira bonitinha que estava nos esperando embaixo. 27 fileiras, mais uma, 28. Então, a nossa sala, depois que formada, terá 28 fileiras. A alternativa C de cinema. E aí? Por isso que, assim, eu gostei muito dessa questão, porque eu achei ela bem estruturadinha, tipo, as coisas se ligam, elas, né? Mas o Enem também quer ver se você tá prestando atenção. E eu acho que talvez falta de atenção é o que iria prejudicar vocês nessa questão. Porque eu acredito que muita gente mesmo marcou 27 porque esqueceu de considerar a nossa querida amiguinha ali, fileirinha, que estava na parte de baixo. Então, eu acho uma questão muito... De verdade, eu gostei da estrutura dela, gostei da ideia que ela foi feita, mas era... Não sei dizer se era uma pegadinha, vai, que não era bem uma pegadinha, mas por falta de atenção era muito fácil de você errar.
né? Esse exercício por bobeira mesmo. Porque a gente tem esse intuito, gente, de querer marcar o primeiro número que a gente encontra. Ah, então 27, pronto, vou marcar. E aí você nem lembra de revisar a questão pra ver se é aquilo mesmo que você tá procurando. Então tomem cuidado, não tenha essa mania de só marcar a primeira coisa que você encontrou, o primeiro número que você encontrou, pra não errar por bobeira. Tudo bem? Mas era tranquilinho, era gostosinho. Eu gostei desse exercício também. Eu achei ele bem interessante. Certo? Por que multiplicou por 12 os valores, gente? Porque a nossa questão diz que a sala que ele está considerando, ó, tem uma tela que mede igual a 12. Então, o L nessa questão é igual a 12. Como tudo estava multiplicando por L, eu substituí o valor que ele estava nos dando. Foi por isso. E é isso, gente. Como você tirou a conclusão? Não, porque o enunciado tá dizendo, né, que tem uma cadeira ali ainda. Na verdade, uma cadeira não, né? Uma fileira inteira. E tem até no desenho pra ajudar melhor. Entendeu? Então, tem que pensar que ele tá pedindo, ó, quantas fileiras no total, né? Então, a gente não pode esquecer de nenhuma fileira aí da nossa sala. Tá bem? Bora pro próximo exercício? Querem ir pro próximo? Ainda tem alguma dúvida? Estamos quase acabando nossas questões de hoje. Hoje eu tinha separado até a questão 170 pra gente resolver. Vamos ver se dá tempo. Porque a gente tá aqui já há 1 hora resolvendo exercício. Gente, meu cabelo ficou levantadinho. Considera uma questão fácil? Olha, eu considero uma questão fácil, mas o índice de erro dela provavelmente foi alta. Porque por falta de atenção. Mas eu diria, bom, não sei. Depende do índice de erro. Se tiver muita pessoa que errou, ela entraria na classificação média. Mas se não, ela entraria numa fácil, que eu acho que talvez ela deve ter entrado. Tudo bem? Então vamos para o próximo exercício da nossa live visita de hoje. Exercício, eu não sei se vocês vão gostar, porque normalmente vocês nunca gostam de exercício que tem muita letra, né? E esse exercício praticamente só tem letra. Não tem conta que você precisa resolver. Você precisa ir modificando algumas fórmulas e adicionando letras. Mas não era uma questão difícil, você só precisa organizar o seu rascunho, gente. Então, usem a folha de rascunho do Enem de vocês, porque a prova do Enem não tem um espaço para você usar e resolver as contas, então por isso que eles te dão uma folha de rascunho. E se você tentar resolver algumas coisas na própria prova, vai dar ruim, porque você vai começar a se confundir, vai ter muita letrinha junta. Então, usem e organizem a folha de rascunho de vocês, tudo bem? Então, vamos lá. Que diz assim. Essa questão tinha só letra, gente, mas ela não é difícil. Então, vamos lá, vamos entender essa questão pra vocês verem que ela não é difícil. Não tem contas, tem só letras e fórmulas, mas ela não é complicada, ela é de boa de resolver. A luminosidade L de uma estrela está relacionada com o raio R e a temperatura T dessa estrela, segundo a lei de Stanford, esse nome aí, que diz que é igual a L, né? Então, a luminosidade é igual a C, que provavelmente é uma constante, né? Que falou aqui, vezes R ao quadrado, vezes T a elevado a 4, em que C é uma constante igual para todas as estrelas. E diz assim, considere duas estrelas E e F, sendo a estrela E. Sendo que a estrela E tem metade do raio da estrela F, então tem metade do raio da estrela F, e o dobro da temperatura de F. Indique por LE e LF suas respectivas luminosidades. A relação entre a luminosidade dessas duas estrelas é dada por... Bom, então vamos por partes, né, gente? A primeira coisa que ele nos deu foi aquela singelinha fórmula, que é L é igual a C vezes R ao quadrado vezes T. Ele está nos dando essa fórmula, certo? Então vamos ver o que mais ele está dando pra gente, que ele deu, né, a relação da estrela E com a estrela F. Então ele diz assim, né, que a estrela E tem metade do raio da estrela F. Então, vamos lá. O raio, eu vou chamar de raio E, tá, gente? Então, o raio da estrela E, gente, é o quê? A metade do raio de F. Então, raio de F, vou chamar RF aqui, é a metade. Então, dividido por 2.
Concordam? Ou a gente poderia escrever também que RF, né? Vou passar o 2 multiplicando, é igual a 2 vezes RE, tá? Tem duas formas da gente relacionar aí esses raios, tá certo? E a outra informação que a gente tem é que a temperatura de E também, ó, vou chamar de TE, é igual a 2 vezes a temperatura de F. Então, essas duas informações aqui que eu tenho. Concordam comigo? Que são essas duas informações que eu tenho? Aí o exercício está pedindo justamente para a gente falar, né, a relação da luminosidade E e a luminosidade F. Você pode ver que nas alternativas, a luminosidade de E está sempre na frente. Então, vamos começar com ela, né? Vamos começar substituindo aí a luminosidade de E na nossa formulazinha. Então, ela vai ser, ó, luminosidade de E igual a o C, que é uma constante fixa, né? Então, vamos deixar o C aqui, vezes R ao quadrado. Qual vai ser o R de E? Concorda comigo que ele é a mesma coisa que RF sobre 2, a metade? Então, vai ser, né? R de F sobre 2 ao quadrado. É a mesma coisa com a temperatura, né? Qual que é a temperatura de E? A temperatura de E é 2 vezes F. Então, 2 vezes a temperatura de F, elevado a 4. Certo? Faz sentido para vocês? Por enquanto, aqui a gente está só substituindo. E eu errei, gente? Opa! Claro. T elevado a 4. Perdão, arrumei aqui. Mas vocês viram que foi só sem querer um erro, mas deu tudo certo. Tá bom? Gente, tá muito calor aqui. Não sei nem, mas tudo bem. E é isso, tá? A primeira informaçãozinha que a gente tem. Então, vamos tentar organizar um pouquinho mais essa nossa fórmula. Que diz assim. L de E, né? Que é a luminosidade de E, é igual a C, que é igual a RF ao quadrado sobre 2 ao quadrado, 4, certo? Vezes, descer um pouquinho aqui, 2 elevado a 4 vezes T de F elevado a 4. 2 elevado a 4, gente, dá 16. 16. Tudo bem? Olhando aqui, vocês concordam comigo que a gente pode simplificar um pouquinho? Então, a gente consegue simplificar o 4 com 16, porque 16 dividido por 4 é justamente 4, tá? Então, eu cheguei, gente, em LE é igual, vou colocar o 4 aqui pra frente, tá? 4 vezes C vezes RF ao quadrado vezes TF elevado a 4. E, gente, olhem aqui. Vou destacar uma parte para vocês. Olhem essa minha parte final aqui. Vocês concordam comigo que isso daqui é a mesma coisa que a nossa fórmula da luminosidade que foi dada? Concordam? Então, quer dizer que esse finalzinho aqui é justamente a luminosidade do F. Concordam comigo? Porque são todos os valores de F que estão aqui. Isso aqui é a mesma coisa, né? Que se a gente fosse fazer e calcular a luminosidade de F. Ok? Então, pronto, a gente chegou no resultado. Quer dizer que LE, né? LE é igual a 4 vezes a luminosidade de F. Alternativa D de direito. Fizemos direito a esse exercício. Tudo bem? E aí? Deixaram muito difícil? Muito estranho? Acharam fácil? O que vocês acharam? Eu sei que sempre quando tem exercício só de letra, assusta vocês. Mas não é impossível de resolver, tá? Então, quando vocês verem um exercício só de letra, tipo, calma, esse aqui não era difícil, vai. Se você vai fazendo com calma, passo a passo,
Não tem como você se perder. Porque é a mesma coisa que se você tivesse número. A única coisa é que você não faz conta. Tá? Então, tem que ter atenção. Pra você não tomar cuidado, né? Pra você não errar por bobeira. Certo? Mas era uma matemática tranquilinha aqui. Eu acho que às vezes até esses exercícios poderiam ser mais fáceis do que se fosse letras, se fosse números, né? Enfim. Então, era uma questão que pode te assustar, mas quando você vai resolver ela não era difícil. Se você fazer sua folha de rascunho organizadinha, gente, essa questão ia ficar chuchu beleza pra vocês resolverem, tá? Acharam essa chata, gente? A próxima é legalzinha. A próxima, ela é uma questão que eu acho que ficou muito famosa, pelo menos eu vi bastante aqui no TikTok. Então, provavelmente vocês conhecem a próxima questão que está aqui no Enem, tá? Engraçado que a maioria tá sendo mais matemática básica. Gente, eu vou te dizer pra vocês que o Enem é muita matemática básica. Tipo, realmente o Enem tem muita matemática básica. Eu acho que o que mais pega do Enem é relacionado com o tempo. Então, o tempo de prova e a quantidade de questões. Mas a maioria é matemática básica. Tipo, isso é verdade mesmo. Tanto que se você dominar matemática básica, a sua nota do Enem em matemática provavelmente vai ser alta. Porque matemática básica são questões consideradas fáceis, então o seu TRI sobe lá pra cima. Então, dominem aí essa parte de matemática básica que vocês vão conseguir resolver a maioria das questões, certo? Então, vamos pra próxima, que com certeza vocês conhecem. Mandem um ok aí. Se eu faço live só de terça, sim, gente, a princípio, por enquanto, live só terça. Mas talvez mais próximo do Enem, dos vestibulares, eu possa fazer mais por semana. Tudo bem? Mas por enquanto, até lá, um dia tá bom, né? Então, vamos lá. Só de bater o olho, vocês lembram dessa, vai? Ela vira... Pelo menos eu vi muitas questões sobre esse exercício. Muitas questões sobre esse exercício, falando sobre mediana. Eu sempre falo que média, moda e mediana aparecem muito do Enem. E, gente, se elas aparecem, são questões fáceis, que vocês não podem errar por bobeira. E a minha outra dica que eu sempre falo é que sempre quando a questão tem tabela, ela normalmente é tranquila de ser resolvida. Tabela e gráfico. Eu sei que gráfico assusta, mas normalmente são questões boas de serem resolvidas, tá? Então, vamos lá. Atenção nesse exercício, porque ele era tranquilinho e você não pode errar de bobeira. Pelo amor de Deus, porque essa questão... Tinha que tomar cuidado, porque pode te confundir, mas se você prestar atenção, não tinha como errar. Tudo bem? Mas é uma questão que viralizou, provavelmente vocês lembram de ver algum vídeo sobre esse exercício que muita gente estava comentando na época, no passado, quando fez a prova do Enem. E ele diz assim... Primeiro, gente, que nessa live eu não fiz nenhum momento com vocês, né? Mas eu sempre gostei de ler o comando da questão. Então, já bateu o olho nessa última perguntinha aqui do final. E só de bater o olho aqui, você provavelmente não precisará nem ler o resto da questão, que diz assim, né? O número que representa a mediana da quantidade de crianças de família, né, por família nessa região é. Então, só de ler essa pergunta você já saberia o que você precisaria fazer. Mas vamos ler tudo só para vocês entenderem o que eu quis dizer. Uma das informações que pode auxiliar no dimensionamento do número de pediatras que devem atender em uma unidade básica de saúde é o número que representa a mediana da quantidade de crianças por família existente na região sob sua responsabilidade. O quadro mostra a distribuição das frequências do número de crianças por família na região de responsabilidade de uma UBS. E diz: o número que representa a mediana da quantidade de crianças por família nessa região é. Então, vamos entender o que esse gráfico está nos falando, gente. Número de famílias por criança, né? Essa primeira parte aqui diz pra gente número de famílias por criança. Então, tem família que tem 0 crianças, família que tem 1, família que tem 2, família que tem 3, 4 e 5. E a frequência em que isso aparece, ou seja, tem 100 famílias que tem 0 crianças, ou seja, não tem crianças, né? A gente tem 400 famílias que tem 1 criança. A gente tem 200 famílias que tem 2, e assim, respectivamente. A frequência é a quantidade de vezes que aquilo aparece, né? Então, o nome já diz isso. Então, aqui que a gente tem que tomar cuidado, para não só, vou pegar a mediana desses números aqui, fazer a divisão e é isso, né? Então, pegar, sei lá, que aqui, nesse caso, se você fosse olhar do 0 ao 5, a mediana seria 2 e 3, se você somava, né, e dividia. E aí, era justamente
a nossa queridíssima alternativa E, e muita gente acabou errando, né? Porque a gente tem que olhar a frequência também. Então, vamos lá, gente. Se a gente pegar e somar essa minha frequência aqui, essas frequências, somando, dá igual a 1000. Tudo bem? Dá igual a 1000. Que é um número par. Então, normalmente, quando você tem um número par, a mediana, que é o meio, vocês concordam que vão ser 2 números? Porque a mediana é o que corta no meio. Então, por exemplo, se você tem 5 números e dividir no meio é sempre o que tá no meio. Se você tem 6 números, o que tá no meio, o que tá no meio é esses 2 que vai dividir em 2 partes iguais o resto. Então, isso que a gente tem que pensar. A gente vai ter 1000 frequência, né? 1000 valores a se considerar. Então, a gente vai ter, concordam comigo, que 499 números desse lado, mais 2 que vão ser a minha mediana, e mais 499 números desse lado aqui. Então, minha mediana vai dividir bem no meio esse nosso valor, né? Então, se eu tenho 499 números aqui, o meu próximo número que vai estar na mediana é o meu que está na posição 500, né? O número que está na posição 500. E aí, justamente depois, né, o número que está na posição 501. Nossa, meu zero ficou feio, hein? 501. Tudo bem? Essa é a primeira informação que a gente tem e a primeira coisa que a gente consegue considerar aqui, tá? Então, agora vamos olhar o nosso gráfico, gente, porque a gente precisa descobrir quem é esse meu número 500, onde ele está, quem ele é. E aí, lembrem que a mediana a gente sempre olha em ordem numérica, né? Em ordem crescente ou decrescente. Nesse caso, o nosso gráfico já está em ordem crescente, então a gente não precisa alterar nada. E aí dá para fazer nesse formato que está aqui. Em ordem crescente, vamos analisando nossas frequências. Vocês concordam que tem 100 famílias que tem 0 crianças? Ou seja, já passou aqui 100 pessoas, né? 100 famílias a serem consideradas. Então, 100. Tá? 100. Vou colocar aqui é o total, tá, gente? Esse aqui é o total que já foram. Se eu passo para a linha de baixo, eu já tenho 400 famílias que tem uma criança. Então, 100 mais 400, eu já chego em 500, já chego na posição 500 aí da minha família. Então, eu sei que o número que está na posição 500 vai ser 1, porque é onde termina a minha sequência, né? Então, o 1 vai estar aqui, ó. A gente vai ter, então, um conjunto de, 0, 0, 0, 0, 0, 100 vezes. Aí a gente começa a ter, né? 1, 400 vezes e para, né? No 400, assim, no 500 aqui. Beleza? E aí, o próximo número, claro, vai estar aqui embaixo, né? Junto nessas 200 famílias aqui. E já começaria o 501, né? E a gente chegaria até os 700. Mas está aqui nesse meio com 2 crianças, né, nessa família. Então, 501 só vai ser o número 2. A gente vai ter 2, 2, 2, 2, 2, 200 vezes e assim por diante. Tudo bem? Então, a minha mediana vai ser a média desses 2 números. 1 mais 2 dividido por 2. 3 dividido por 2. 1,5. Alternativa B de bola. Tcharam! E aí? Acertaram essa? Erraram? Acharam difícil? Acharam fácil? Acharam mais ou menos? Ok? Então fiquem atentos, porque mediana, nesses últimos... Eu acho que foi nessa prova que apareceu, umas 2 questões de mediana. Se bobear, eu acho que foi. Nessa prova do Enem 2020, né? Média sempre aparece, mediana tá aparecendo bastante. Moda eu vi aparecer poucas vezes, mas moda é muito fácil. Então, se cair na sua prova, pule de alegria. Então, saibam como resolver média, moda e mediana, porque pode aparecer e tem costume de aparecer. E normalmente são questões tranquilas de serem resolvidas. Só precisa tomar cuidado, né? E mediana, a coisa que você tem que lembrar é que sempre você tem que ter uma ordem crescente ou decrescente. Certo? Então, a primeira coisa que você tem que analisar para achar uma mediana. E quando você tem, né, um conjunto de números ímpares, você vai ter um valor central, então não precisa fazer a média entre eles. Quando você vai ter um conjunto par de elementos, você vai ter que ter a média entre o meio, né? Porque vai ter 2 valores aí
no meio. Então, por isso que a gente fez a média aqui. A gente tinha 1000 valores a serem considerados, um número par, então ia ter 2 elementos centrais. Por isso que a gente faz a média entre eles. Tudo bem? Se cair moda, eu abraço o aplicador da prova. Mas caiu, e foi recente até, que eu não sei dizer se foi 2021, 2020, mas teve algum desses últimos Enem que caiu uma questão de moda. E era mais ou menos nesse estilo aqui, viu? De frequência, de você ter que multiplicar pra ver os valores. Era mais ou menos nessa ideia que apareceu. Tudo bem? Gente, não consigo fazer de novo, porque senão as pessoas que estão aqui vão escutar a mesma explicação, mas a minha live tá sendo gravada e vai estar lá no meu canal pra vocês. Vocês podem tirar print também da questão pra você tentar resolver e aí fazer esse exercício. Tudo bem? Da onde saiu esse 3? Do 1 mais 2 dá 3, divide por 2, 1,5. Tá? Quando não fala esse exercício se a mediana é crescente ou decrescente. Não, gente, tanto faz. A mediana vai dar certo se você fizer em ordem crescente ou se você fizer em ordem decrescente. Se você quisesse começar por baixo, eu quero começar analisando do 5 para cima, você também ia chegar no mesmo valor. Então, mediana tanto faz, você escolhe se você quer ordem crescente ou decrescente. Precisa estar em uma dessas ordens, sempre vai dar certo. Tudo bem? E é isso, gente. Foi fácil essa? Eu vi que muita gente aí já sabia e lembrava dessa questão, porque essa realmente era uma questão que viralizou mesmo, né? Eu não entendi o conceito de mediana. Gente, mediana é os números que estão no meio de uma sequência. Literalmente é o meio, que corta o meio aí a nossa sequência de dados. E aí aqui era a nossa mediana, são 2 valores centrais. Pra gente descobrir eles, né, a gente faz a média, porque temos 2. Tudo bem? Seu canal tá na bio? Sim, gente, vocês conseguem acessar pelo link da bio, mas se não, é a menina da matemática, o mesmo nome que tá aqui no meu perfil do TikTok também. Tá bom? Bora pro próximo exercício? Que falta ainda bastante exercício, eu queria resolver até os 170 hoje, não sei se vai dar, mas eu queria tentar pra gente resolver até os 170. Não sei se iremos conseguir. Estamos quase, falta 3. Vamos? Mandem um ok aí no chat se a gente pode passar pra próxima. Enquanto isso, vou tomar uma aguinha. Bom, bora pra próxima, então. Essa questão, pra mim, ela tem mais cara de FUVEST do que de Enem. Então, é uma questão que, pra mim, né, tem mais cara de FUVEST do que de Enem, mas não era difícil também. Mas pra mim é muito estilo de FUVEST. Eu acho que foi a primeira vez que eu lembro de ter visto um exercício nesse estilo do Enem. Mas essa questão também é uma questão tipo clássica que você sempre vai conseguir resolver usando o vértice da sua parábola, né? Então, o vértice da sua parábola, o y do vértice, o x do vértice. Esse desenho já desconfia do vértice porque é ele que você, né? Isso é apenas a sua opinião. Sim, é a minha opinião. Que essa questão tem a carinha da FUVEST pra mim. Mas, se vocês não acharem, tá tudo bem. Então, vamos lá resolver esse exercício, que também é muito conceito de física, né? Vocês veem bastante essa ideia de parábola, de altura, nas aulas de física normalmente, né? Mas vamos lá. Ela diz assim: em jogos de voleibol, um saque é invalidado se a bola atingir o teto do ginásio onde ocorre o jogo. Um jogador de uma equipe tem um saque que atinge uma grande altura. Seu recorde foi quando a batida do saque se iniciou a uma altura de 1,5 metros do piso da quadra e a trajetória da bola foi descrita pela parábola. E aí ele dá uma parábola aqui, uma função, né? Feinha, mas tá tudo bem na nossa parábola, né? Em que y representa a altura da bola em relação ao eixo x das abscissas, que está localizado a 1,5 metros do piso. Então, né, o nosso x é a 1,5 metros do nosso piso. Nosso y, nosso x, tá certo.
Da quadra. Como representado na figura, suponho que em todas as partidas, algum saque desse jogador atinja a mesma altura do seu recorde. Então, que essa situação aconteça pelo menos em um momento da partida. A equipe desse jogador participou de um torneio de voleibol, no qual jogou 5 partidas, cada uma delas em um ginásio diferente. A altura dos tetos desse ginásio em relação ao piso das quadras são: ginásio 1, 17 metros, ginásio 2, 18 metros, ginásio 3, 19, 4, 21 e o 5, 40 metros. O saque desse atleta foi invalidado, então em qual ginásio o nosso saque do nosso atleta foi invalidado? Ou seja, qual bateu no teto, né? Qual passou o teto? Informação importante, né, também, que a altura do teto tá em relação ao piso, tá? E não ao saque do menino, que nem a abscissa X aqui. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa informação também, que ela vai ser importante pra gente. Bom, então a primeira coisa que a gente vai querer descobrir, concordam comigo, é a altura máxima, onde esse saque chegou, né? Onde é esse ponto máximo aqui do nosso vértice. E ele justamente é o nosso vértice da parábola, né? O nosso Y. Então, o Y do vértice. E a gente tem uma formulazinha para descobrir o nosso Y do vértice, que é a forma mais chatinha e mais feia. A do X do vértice, ela é mais bonitinha. Mas essa daqui é igual a menos o delta sobre 4A. E esse delta é o delta de Bhaskara mesmo, tá? Então, é o delta que você usa se você fosse, por exemplo, resolver a fórmula de Bhaskara. Tudo bem? Então, a gente precisa descobrir realmente qual foi essa altura, né? Qual é o máximo que o nosso jogador chegou para ver em qual ele vai bater, qual ginásio ele vai atingir essa minha altura máxima. Então, a gente precisa resolver aí esses exercícios. Peraí que eu vou ter que descer. Opa! Pra gente resolver, talvez fique muito apertadinho aqui. Mas vamos lá, tudo bem. Vamos começar resolvendo aqui embaixo, ó. Então, a gente tem que o nosso delta, né, é igual a quanto, gente? Menos b ao quadrado. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. E a gente vai olhar na nossa parábola que foi dada, né, na minha função que foi dada no exercício, esses valores para eu ir substituindo. São valores bem chatinhos, né? Poderia ser uma função um pouquinho mais sem fração, mas, né, o Enem quis colocar um monte de fração aí pra gente resolver. Então, vamos substituir aí os nossos valores. Vocês estão enxergando com essa cor, gente? Com esse rosinho ou tá muito claro? Dá pra enxergar? Então, ó, o nosso b ao quadrado aqui, o nosso b vai ser menos 7 terços. Né? Então, ó, menos 7 terços ao quadrado menos 4 vezes o A é igual a menos 1/6 e o C é igual a 12. Tudo bem? Dá pra ver de boa? Deixa eu ver aqui. Tá, acho que por enquanto tá. Então, vamos terminar aí de resolver nossa continha, né? Então, nosso delta vai dar 7 ao quadrado, 49, 3 ao quadrado dá 9. Menos com menos vai dar mais, então aqui a gente vai ter já uma soma, né? 4 vezes 12 dá 48. Sobre 16, sobre 6, vai dar igual a 8, né? Mais 8. Então, a gente vai ter que o nosso delta, né, fazendo o MMC aí da nossa continha, peraí que eu vou descer mais para vocês conseguirem ver. Então, vai ser igual a 9 mais 49 mais 9 vezes 8, 72. Então, vou já cortar aqui para aparecer para vocês, né? Então, 49 mais 72, 121 sobre 9. Então, chegamos que nosso delta é 121 nonos, ok? E é só a gente terminar a nossa formulazinha, né? Então, vamos voltar aí na nossa fórmula do y do vértice e substituir o valor do delta que a gente encontrou. Então, ó, o y do meu vértice é igual a menos 121
sobre 9 sobre... Nossa. Vai ficar horrível aqui. Deixa eu arrumar aqui de novo. Y do vértice. Sobre 4 vezes... O meu A, a gente viu que era igual a menos 1/6, né? Então, aqui vai ficar menos 4/6. Bom, quando a gente tem uma divisão de fração, a gente pega a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Opa, subi a tela. Perdão, gente. Fui fazendo as contas e esqueci de vocês. Esse é outro exercício. Tá? Então, vai ficar igual a... Aqui vai dar positivo, vocês concordam comigo, gente? Porque a gente tem menos dividido por menos, vai dar mais. Então, vai dar 121 sobre 9 vezes 6, porque agora eu vou inverter, né? A gente copia a primeira e inverte pela segunda. Aqui, vocês concordam que eu já posso simplificar um pouquinho? Então, posso simplificar, o 9 com o 6... Então, 9 com 6 vai dar igual a 2, né? E aqui vai dar igual a 3, se eu dividir por 3. Posso simplificar esse 2 com esse 4, aqui vai dar igual a 2, e aqui vai dar igual a 1. Então, eu vou chegar com a minha simplificação em 121 dividido por 6. Tudo bem? Então, o meu y do vértice é igual a aproximadamente 20,16 metros. Tá bom? Mas cuidado, gente, porque se a gente considerar que a altura do nosso teto é igual a 20,6 metros, a gente marcaria o quê? A alternativa C, né? Porque daria certo no ginásio 4, daria certo no ginásio 5. Mas esse valor que a gente encontrou, vamos subir aqui, equivalem a essa distância até o saque dele, né? Até o limite do saque. Para baixo ainda, até chegar lá no chão, até o teto, a gente tem esse valor de 1,5 metros que ele desconsiderou dessa altura, né? Porque ele considerou a partir da altura do saque. Então, a gente tem que somar o nosso y do vértice, o valor a mais esse 1,5. Tudo bem? Então, 20,16 mais 1,5 metros, que dá igual a 21,66 metros. Então, a altura que o saque dele chega, né, pelo menos uma vez durante o jogo, é na altura de 21,66 metros. Muito alto. E aí, aonde, né, em qual ginásio o saque dele seria anulado, gente? Ele seria anulado no ginásio 1, concordam comigo? Porque 17 metros iria bater, então seria anulado. No ginásio 2 também seria anulado, porque, né, ia passar o teto, ia bater no teto. Ginásio 3 também, ginásio 4 também. O único que passaria ileso sem não encostar é o 5. Então, o saque desse atleta vai ser invalidado em todos os ginásios, menos o 5, né? Então, 1, 2, 3 e 4, alternativa D. E aí? Foi fácil? Difícil? Mais ou menos? O que vocês acharam dessa questão? Gente, agora que eu vi que eu escrevi tudo torto, né? Fingem que isso aqui tá retinho pra vocês. Eu acho que eu ia pular. Gente, assim, quem tá acostumado, quando vocês aprendem parábola, né, a função, o gráfico de uma função no segundo grau, diminui a tela, gente. Aqui, se eu diminuir, vai ficar muito pequena pra vocês, né? Mas, ó, pra tentar pegar a questão inteira. Quando a gente tá aprendendo aí a função de segundo grau, a parábola, a gente começa a usar muito o vértice, né? O y do vértice e o x do vértice, então a gente fica já mais acostumado. Depois de um tempo, o y do vértice e o x do vértice começam a ficar um pouquinho esquecidos. E são coisas que eu, por exemplo, visualizo mais na FUVEST, esses estilos de questões de y do vértice, x do vértice. Mas esse ano caiu no Enem, então vale a pena vocês darem uma retomadinha aí em gráfico de uma função no segundo grau.
né? Porque talvez sem essa fórmula não conseguiria resolver exatamente essa questão, porque você não tem outros valores, né? Se você tivesse talvez o valor da quadra, você poderia até jogar um Pitágoras aí para entender qual era a altura do triângulo, mas nesse caso ele não te dá nenhum valor que você poderia fazer, né? Então eu acho que era a melhor forma de resolver esse exercício. Tudo bem? Mas eu acho que esse exercício foi considerado um exercício difícil na prova. Então não era aquele difícil, eu errei um exercício fácil, minha TRI vai por água abaixo. Não. Eu acredito que ele entrou na categoria difícil mesmo. Então se você por acaso errasse, essa nota não iria ser tão prejudicada. Claro que é sempre bom a gente acertar o maior número de questões que a gente conseguir, né? Mas no caso não era uma questão fácil. Que iria prejudicar o seu TRI, por exemplo. Tá? E é isso. Como assim? O C é o Y do vértice? Não necessariamente, né? Porque aqui ele não... Tipo assim, ficou parecendo que é central, mas não necessariamente é onde corta o eixo, tá vendo? Não necessariamente ali está o eixo, então o Y do vértice a gente aplica. Essa é a nossa formulazinha. Então não é difícil, pensa, Y do vértice é menos delta sobre 4A. Mais uma formulazinha para vocês decorarem, mas vocês podem pesquisar outros exercícios, porque se você fizer mais uma vez, não tem muito como fugir, gente. Exercício de Y vértice, X do vértice, tem a mesma carinha também. Não tem muito como eles inovarem. Então, se vocês fizerem mais exercícios sobre, vocês pegam rapidinho. Tudo bem? E é isso, tá? Isso, o X do vértice, gente, se vocês precisarem, é igual, é uma mais tranquila, né? Que é 2A sobre 2. Menos B sobre 2A. Tudo bem? Bora pro próximo exercício? Vamos pra próxima questão. Mandem um ok aí no chat. Ainda já tá 1h40 de live. Ainda faltam 3 exercícios. 2 exercícios. Vocês aguentam? Pra gente fazer 11 exercícios hoje e deixar 10 pra última live? Vocês aguentam? Vocês estão muito cansados e já querem terminar? Aguentam? Então tá, bora terminar os 2 últimos exercícios da live de hoje. Vamos passar pro próximo, que eu tive que descer ele. Mas eu vou ter que vou apagar essa nossa resolução aqui. Depois eu escrevo, se vocês quiserem disponibilizar o PDF, eu disponibilizo para vocês. Então vamos lá. Gente, essa questão eu não jogo na internet, então eu não faço nem ideia do que exatamente está falando sobre essas gemas, moedas de ouro, mas se vocês jogam, talvez poderia facilitar aí a compreensão de vocês. E fez 42 exercícios em 1h40? Não, gente, essa é a nossa terceira live resolvendo o Enem 2022. A gente tá separando por exercícios. Hoje a gente resolveu 9, por enquanto. Falta esse 10 e o próximo 11 que eu tinha escolhido pra live de hoje. Tudo bem? E aqui os exercícios demoram mais, gente, porque eu vou falando, né? Eu vou enrolando, vou conversando com vocês, tá? E a próxima live, gente, lembrem, toda terça-feira, 8 horas, estou aqui resolvendo exercícios com vocês. Tudo bem? Então vamos lá. Ele diz assim. Estou até com calor, mas eu não sei cadê o controle do meu ar. O pacote básico de um jogo de smartphone, que é vendido a R$50, contém 2.000 gemas e 100.000 moedas de ouro, que são itens utilizáveis nesse jogo. E aí diz assim: a empresa que comercializa esse jogo decidiu criar um pacote especial que será vendido a R$100 e que se diferenciar do pacote básico para apresentar maiores quantidades de gemas e moedas de ouro.
certo? Para estimular as vendas desse novo pacote, a empresa decidiu inserir nele 60 gemas a mais em relação ao que o cliente teria caso optasse em comprar com a mesma quantia 2 pacotes básicos. A quantidade de moedas de ouro que a empresa deverá inserir ao pacote especial para que seja mantida a mesma proporção existente entre a quantidade de gemas e de moedas de ouro contidas no pacote básico é. E diz assim, né? Então vamos lá colocar passo a passo o que nosso enunciado está dizendo. Ele está dizendo que se você compra o pacote básico, né, que é R$50, está incluso, né? R$50 está incluso para vocês 2.000 gemas, ok? Então, 2.000 gemas e 100.000 moedas. Esse aqui é o pacote básico, certo? E aí, eles vão criar um pacote especial que custa R$100. Então, eu vou por aqui, R$100, que vai ter 6.000 gemas a mais, ou seja, né, mais 6.000 gemas do que a quantidade de gemas que teriam se a pessoa comprasse 2 pacotes básicos. Então, se cada pacote básico tem 2.000 gemas, 2 pacotes básicos tem 4.000, concordam comigo? Então, é como se fosse 2.000 vezes 2, porque são 2 pacotes básicos. Então, R$4.000. Opa, R$4.000 não, né? 4.000 gemas. Tudo bem? Então, ao todo, né, no meu pacote especial, eu vou ter 10.000 gemas. Porque é 6.000, né, que foi adicionado aos meus 4.000. 4.000 era o valor, mais 6.000 gemas. Tudo bem? E aí, ele quer descobrir justamente qual vai ser esse valor das moedas, né? Quanto vai precisar ser adicionado no valor das moedas para que a proporção continue a mesma, né? A proporção existente entre a quantidade de gemas e de moedas de ouro contidas no pacote básico continue a mesma. Então, vamos observar os valores das nossas gemas no pacote básico, né? Então, eu tenho 2.000 gemas para 100.000 moedas. Se eu quiser ver uma relação, eu posso dividir, né, as moedas pelas gemas, né, e vice-versa. E eu vou perceber, gente, que a gente tem uma relação de multiplicar por 50, certo? Por quê? 2.000 gemas vezes 50, a gente chega no valor das minhas moedas, certo? Então, aqui é a nossa proporção que a gente tem. Tudo bem? Da mesma forma, precisaria manter aqui, que é o que o enunciado quer, né? Quantas moedas eu precisaria adicionar para ter essa mesma proporção. Então, né, vamos pensar aí em 10.000, que é o que eu tinha, né, de gemas. Então, 10.000 vezes 50. Daqui a gente não precisava nem armar a continha, né? Mas vai ser 500.000. Tudo bem? Então, o nosso valor aqui que a gente queria descobrir vai ser 500.000. Mas eu quero saber quantas eu vou adicionar. Tudo bem? Quantas eu vou adicionar, ó. A quantidade de moedas de ouro que a empresa deverá inserir. Então, adicionar ao pacote. Tá? Então, se eu vou ter 500.000 e eu tinha 100.000, quantas eu adicionei? De um pacote básico para um pacote normal, né? Então, seria, né, 500.000, a gente pode fazer aqui. Então, 500.000 menos as 100.000 que eu já tinha, né? Então, eu vou adicionar esse restante, que vocês não precisavam nem armar, vocês saberiam que é 400.000 gemas adicionadas. Alternativa E. Eu acho que é a primeira vez que foi a alternativa E na live de hoje, se eu não me engano. Não lembro. Mas é isso, gente. Alternativa E de Enem. Essa questão eu acho que ela também poderia ser escrita de uma maneira um pouquinho melhor. Porque eu acho que, né, ela induzia talvez a um erro. Mas é isso, né? Tudo bem? Acharam fácil? Foi tranquilo, até foi ok pra gente resolver.
Eu acertei no Enem, mas a pergunta é polêmica. Pois é, eu vi vários vídeos que as pessoas estavam comentando que realmente ela não foi a melhor forma que ela poderia ser escrita, poderia induzir ao erro. Mas o INEP considerou a alternativa E como a correta. Tudo bem? Porque muita gente poderia confundir com esse inserir que tá dizendo aqui, ó. Porque aqui tá dizendo que tá considerando 2 vezes o pacote básico, né? Mas essa parte de cima não tem nada a ver com essa parte de baixo. E isso que pode induzir ao erro. Porque a gente tá comparando sempre o pacote básico com o pacote especial. E aqui ele inventa de dizer 2 pacotes básicos, e aí eu acho que isso que pode confundir as pessoas. Certo? Tudo bem? Vamos para a última questão da live de hoje. Bora? Vamos para a última questão, lembrando que a gente está resolvendo o Enem 2022, a prova cinza do Enem. Então, se vocês quiserem acompanhar a ordem, vocês conseguem pesquisar aí na internet. Então, vamos para a última questão de hoje, que ela era tranquilinha. Eu espero que vocês gostem, não achem essa difícil, mas eu acho que ela não era difícil, não. Ela era tranquila. A gente vai resolver rapidinho esse exercício, gente. Vamos lá fazer essa questão para finalizar a nossa live de terça-feira e nossos estudos de hoje. Uhul! Vamos lá. Que diz assim... Vamos ver juntos essa questão. E a minha próxima live, gente, terça-feira, 8 horas. Toda terça, 8 horas, estamos por aqui. Um parque tem 2 circuitos de tamanho diferente para corridas. Um corredor treina nesse parque e no primeiro dia inicia seu trabalho percorrendo 3 voltas em torno do circuito maior e 2 voltas em torno do circuito menor, perfazendo um total de 1.800 metros. Em seguida, dando continuidade a seu treino, corre mais 2 voltas em torno do circuito maior e 1 volta em torno do circuito menor, percorrendo mais 1.100 metros. No segundo dia, ele pretende percorrer 5.000 metros nos circuitos do parque, fazendo um número inteiro de voltas em torno deles, e de modo que o número de voltas seja o maior possível. O maior possível. A soma do número de voltas em torno dos 2 circuitos no segundo dia será... Bom, a gente precisa descobrir qual é a medida de cada circuito, né? Pra gente conseguir resolver aí nossa continha, quantas voltas ele vai conseguir dando 5.000, percorrendo 5.000 metros. Então, vamos por partes, né? Que ele diz assim... Vamos colocar em uma equaçãozinha, né, as informações que ele tá dando. Porque no primeiro dia, gente, ele percorreu o quê? 3 vezes, eu vou chamar o circuito maior de A, tá, gente? Que é o que tá laranjinha. E o circuito menor de B, pra ficar mais fácil, tá? Então, ele percorreu 3 vezes o circuito maior no primeiro dia. Né? No primeiro dia não, né? Na primeira volta aí, no primeiro circuito que ele fez. Mais 2 vezes o circuito menor. E isso tudo ele diz que percorreu um total de 1.800 metros. Tudo bem? Então, aqui o A é o circuito maior e o B é o circuito menor. E aí, a mesma coisa ele diz também, lá embaixo, ó, que ele vai percorrer 2 voltas no circuito maior, mais 1 volta no circuito menor. Isso tudo vai dar para ele 1.100. E sim, já vi gente aí falando na live que a gente vai ter um sisteminha para resolver aqui, um sisteminha bem tranquilinho, vai. Não era um sisteminha difícil. Então, a gente tem um sistema para resolver. Tudo bem? Então, ó, vocês concordam comigo que eu posso já, para ficar mais fácil, multiplicar por menos 2, né? Essa minha equaçãozinha. Então, eu vou ficar, né, com menos 4A menos 2 vezes o B, que é igual a menos 2.200. Tudo bem? Então, agora somando, né, fazendo o meu sisteminha, eu vou ter 3A menos 4A menos A
2B menos 2B, cortei o meu B, que era o que eu queria no caso, né? 180 mais menos 2.200 menos 400. Então, né, multiplicando por menos 1, eu chego que o A é igual a 400. Tudo bem? Então, o circuito maior equivale a 400 metros. E aí, eu consigo descobrir o valor de B, né? Porque é só eu substituir em uma das equaçãozinhas que a gente formou. Então, peraí, deixa eu arrumar que ficou feio aqui. A é igual a 400. E agora é só substituir uma delas, eu vou substituir na segunda, tá? Então, ó, 2 vezes 400 mais B é igual a 1.100. Então, B é igual a 1.100 menos 800. O B é igual a 300. Tudo bem? Então, o meu circuito maior vale 400 metros e o meu circuito menor 300. E aí, mas aqui não para a questão, né? Ela veio para ter mais uma partezinha pra gente pensar. Porque ele tá dizendo que no segundo dia ele quer percorrer 5.000 metros e quer saber quantas voltas ele pode dar nos dois circuitos, tá? Mas ele quer o maior número de voltas possíveis. Então, vocês concordam comigo que se a gente colocasse numa equaçãozinha, né? Opa! Se a gente colocasse numa equaçãozinha, seria o quê? M voltas no primeiro circuito, né? Então, M voltas no circuito maior, que seria de 400 metros, mais uma quantidade N de voltas no circuito menor, e isso tudo teria que dar 5.000. Tudo bem? E como eu preciso ter o maior número de voltas possíveis, vocês concordam comigo que ele provavelmente, né, teria que dar mais voltas no circuito menor. Então, mais voltas de 300 metros para ter um número maior de voltas possíveis nesse nosso circuito, né? Então, eu posso pensar, ó, 5.000 dividido por 300 dá aproximadamente 16 e pouquinho. Mas não tem como ele dar 16 voltas de 300 metros, porque ele precisa sobrar para dar a volta de 400 metros, então não dá. Ele poderia dar 15 voltas nos 300, mas a gente vai tentar. Então, ó, vamos supor que ele dá 15 voltas de 300 metros. Tudo bem? 15 voltas de 300 metros. 15 vezes 300 dá 4.500. Para a gente completar o meu percurso de 5.000, eu precisaria de mais 500 metros para percorrer. Que não faz sentido, né? Porque eu tenho só um percurso de 400, então não daria certo dessa forma. Então, não daria certo dando 15 voltas de 300. Tudo bem? Vamos testar com 14? E se eu desse, sei lá, 14 voltas de 300? 14 voltas menores, né? 14 vezes 300 dá 4.200. Opa, falta 800 só para eu chegar em 5.000. Então, vocês concordam comigo que o M aqui encaixaria, se fosse 2, né? 2 vezes 400 dá igual a 800, que é o que eu precisava, né? Por quê? 420, né? 4.200 mais o 800 dá os 5.000 metros que eu quero percorrer. Tudo bem? Então, no total, somando as minhas voltas, né, para o maior número de voltas possíveis, eu tenho 14 voltas no circuito menor, mais 2 voltas no circuito maior. E como eu quero somar, né, 14 mais 2, 16 voltas. A alternativa é de Enem. Tararam. E aí? Faz sentido para vocês? Essa questão lembra muito uma também que fala sobre o mecânico, eu acho. Que foi uma dessas provas recentes do Enem também. Que tinha essa mesma ideia de ir testando os valores, podemos dizer. Tudo bem? Por que eu somei com os dois? Gente, porque eu quero saber a soma do número de voltas em torno dos dois circuitos. Então, quantas voltas ele deu no circuito maior
e no menor. Então, ele deu 14 voltas no circuito menor, de 300 metros, mais 2 voltas no circuito maior, de 400 metros. Então, por isso que eu somei as duas, para descobrir quantas voltas foi no total, considerando os 2 circuitos. Tudo bem? E essa foi nossa solução live de hoje, resolvendo o Enem 2022. Então, a gente resolveu bastante exercícios hoje, foram o que eu estava esperando. E eu espero que tenha ajudado e que vocês tenham gostado.